Urubu, as grades, quando o time vem pressionado, o Flamengo logo coloca essas grades, apesar da vitória ontem contra o Atlético Paranaense. Só que hoje o torcedor acordou com essa notícia da demissão do técnico Tite e a gente pode dizer que até acordou com um sorriso no rosto, porque a pressão dos rubro-negros já era muito grande em cima do treinador, principalmente depois da eliminação na Conmebol Libertadores, pelas escolhas também do técnico Tite. Naquele primeiro jogo contra o Peñarol, Léo Ortiz, que vinha bem, acabou começando no banco de reservas ali por conta do retorno do De La Cruz, e ele colocou o Eric Pulgar na partida. Acabou que o Flamengo perdeu aquele jogo, veio a segunda partida, o Tite até falou, vamos fazer gols lá, e os gols não vieram. E hoje, então, veio logo cedo o anúncio dessa demissão, e a gente vai trazendo os bastidores de tudo isso, porque tudo isso começou a ser pensado depois justamente daquela eliminação para o Peñarol. Não foi uma decisão tomada ontem depois dessa partida, até porque veio a vitória, veio esse resultado. Só passando aqui, Abel, rapidamente uma atualização, acabou de chegar um carro da polícia aqui no Ninho do Urubu. A gente acredita que não terão protestos hoje por aqui, até por conta dessa demissão. A gente vê esse movimento nas redes sociais, do torcedor também animado, né, depois dessa demissão, muitos agradecendo pelo técnico Tite ter saído. Claro, a gente aqui traz todo o respeito ao trabalho do treinador, mas eu estou trazendo a visão do torcedor rubro-negro. Então, ontem mesmo, depois dessa partida, a diretoria conversou, teve toda uma preocupação para que essa demissão não vazasse antes do anúncio oficial, e aí hoje pela manhã o representante do técnico Tite foi avisado e o Flamengo fez então a divulgação, o post nas redes sociais com a saída do técnico Tite e Felipe Luiz assumindo a equipe. Ele que estava aí treinando o time sub-20 do Flamengo, vinha aí até de uma conquista do título mundial. E aí o Felipe Luiz foi acionado hoje pela manhã, deu a resposta sim, até a apuração do Pedro Ivo Almeida, trazendo todos esses bastidores. O torcedor também pode entrar nas nossas redes sociais, ali no nosso site, porque tem todos os bastidores sobre essa demissão do treinador. Agora o Felipe Luiz chega, a gente passando aí o futuro, então os próximos passos, porque o Tite foi demitido 2 dias antes desse jogo, primeiro jogo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira. Então o Felipe Luiz hoje, na parte da tarde, já comanda o primeiro treino, tem pouquíssimo tempo, mas ele conhece bem os jogadores, porque até pouco tempo era atleta desse elenco, conquistou muitos títulos com esse time. Então ele tem toda essa amizade e também liderança, mas é um trabalho novo, porque ele acabou então de se tornar treinador, queria que fosse um pouquinho a longo prazo, mas aí aparece essa oportunidade, então o Felipe Luiz chega de forma interina. E a apuração também do Pedro Ivo Almeida em relação a isso depende, claro, dos resultados desses 2 próximos jogos na Copa do Brasil, mas a ideia é manter o Felipe Luiz, inclusive para o próximo ano. Vale a gente trazer que tem eleições do Flamengo ainda esse ano, o sucessor do Landim é o Dunche, então também isso acabou acelerando a saída do técnico Tite. Aí só falando sobre a multa, então, o Tite tinha contrato até o final do ano e aí a multa é de 50% em cima desses 3 meses que restavam. Agora é isso, o Flamengo olhando para frente, buscando aí um título nessa temporada. Claro, conquistou o Campeonato Carioca no início do ano. O trabalho de Tite, quando ele chegou, tinha muito prestígio. No meio do ano, lembrando, vieram as lesões também dos jogadores, queda de rendimento e decisões também do treinador que acabaram não agradando. Então, tem aí a saída do técnico Tite, a gente aqui na expectativa pelo treino da parte da tarde, com Felipe Luiz no comando. Abel. Rotas seguidas ele tá. Muito obrigado, Roberta Barroso, ao vivo, em frente ao CT Ninho do Urubu. Muita movimentação enquanto a Roberta falava ali. Obviamente, o Flamengo preocupado também com sua segurança. Para completar o que a Roberta, obrigado, bom dia para você, bom trabalho. Obrigada, Abel, beijo, tchau, tchau. Para completar o que a Roberta trouxe ali sobre o Felipe Luiz, temos uma tela para a gente começar a projetar já o futuro do Flamengo. Para você que chegou agora no Futebol 360, falamos muito no início do programa sobre a demissão do Tite. Agora já estamos projetando, certo, amigo Hertz? Remoto, reposto, é isso? Como é que é isso aí? O próximo
Carreira de Felipe Luiz no Flamengo, 39 anos. Jovem treinador. Deveria estar jogando ainda. Não poderia não, Abel. Isso é uma carreira no limite já. Mas você está muito ansioso. O Abel gosta. O Nenê não está jogando? Mais O Nenê não está jogando? Quantos anos tem o Nenê? E não tá bem. Tá muito bem, é o Fábio. Tá jogando. O Fábio não está Aí sim, jogando? mas é goleiro. Goalkeeper, como falou o Eugênio Léo. Ele é O goleiro. Nenê joga vôlei? Pode seguir. E para lateral é mais Fica perguntando complicado. muitas essas coisas que a gente pode falar o que pensa. Como jogador, 176 jogos, o Felipe Luiz, 4 gols e 10 títulos no Flamengo. Chegou em 2019, conquistou esses 10 títulos que eu acabei de citar, entre eles 2 Libertadores em 2019 e 2022. Anunciou aposentadoria em novembro de 2023, treinou o Sub-17 e o Sub-20 do clube em 2024. Assume agora como treinador interino. E antes de falarmos muito mais do Felipe Luiz, eu faço outra pergunta. O Zé Roberto jogou vôlei até os 40 e poucos anos? E agora, depois que parou de jogar, está mais forte do que era antes? Esse é a exceção da exceção, né? Agora, sobre o Felipe Luiz, Paulo Baier jogou vôlei? essas são as exceções, né? A Cada regra... um no seu cada um. Você precisa ver o desempenho de cada um no campo. Perfeito. E ele entendeu que era o momento certo de parar. Tá Pronto. certo. Pensei que você ia falar cada um no E seu além quadrado. do que, ele como jogador já tinha cabeça de técnico. A gente não está falando de um interino qualquer. A gente está falando de alguém para quem já se projetava uma carreira de técnico, que iniciou nas categorias ditas de base, mas ele sempre teve essa visão. Ele tem 2 coisas importantes para técnico. Ele tem essa visão, já desde o tempo de jogador, e tem um bom relacionamento. Ele era líder desse elenco aí, desses companheiros. Até outro dia ele era companheiro dessa turma, já exercendo uma forte liderança em vestiário. Então, olha, ele começa com todos os ingredientes. Não sei se vai dar certo, mas na teoria, a gente já viu muito jogador de futebol que enxergava o jogo, mas não tinha uma boa relação com o elenco. E a gente já viu outros que era amigão de todo mundo, mas não sabia enxergar o jogo. Davi Luiz, em princípio, tem as 2 coisas. O Felipe Luiz. Tem as 2 coisas, as 2 características principais. Inclusive, professor, o jogador com quem ele falou que tinha melhor relacionamento no Flamengo era o Gabigol. Olha só, pode até chegar Olha ressuscitando. qual é a quer dizer? possibilidade. Obrigado, Prates. Você falou que eu ia falar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer O que isso muda? pela proximidade, pela amizade, pelo bom relacionamento de ambos, ele deve, imagino eu, mudar o astral do Gabigol no Flamengo. O Gabigol, desde que o Tite chegou, que o colocou como terceira, quarta opção para o ataque, ele se mostra dentro de campo. E ontem, mais uma vez, foi assim. Quer dizer que a culpa é do Tite, que o Gabigol não está jogando. Sem aquela motivação, sem aquele ímpeto, sem aquela O cara joga no confiança. Flamengo, ganha bem, recebe em dia, tem uma baita estrutura e não está com motivação. Qualquer um em qualquer... não. Qualquer um em qualquer profissão gosta de se sentir... Em qualquer ramo de atividade. O pessoal acha bonito falar isso. Como é que é? Em qualquer ramo de atividade. Em qualquer ramo de atividade. Quando fala isso, o Gun fica É com bom que você é bom. sinta confiante pelas pessoas que te cercam. Então, o Tite, em momento nenhum, passou para o Gabigol aquele respaldo, aquela força. E o São Paulo e o Vitor Pereira, que o Gabigol também não jogava com eles. Teve momentos. Eu acho que essa relação mais próxima... Você imagina agora, semifinal de Copa do Brasil. Ele monta um time para aproveitar, porque o time do Tite não valorizava as características do Gabigol. Pode ser, não. Ele chama aqui, Gabigol, meu filho, vamos aqui. Você é o nosso cara, a torcida te ama. certo. Eu tive recentemente lá no Rio de Janeiro, impressionante como a torcida ainda ama. E um dos motivos da má vontade dela com o Tite... Era o quê? Era porque considerava que o Tite... Ele emperrava o Gabigol. Exatamente. Entre aspas, sacaneava o Gabigol. Você vai ser o cara do ataque. Felipe Luiz, você que é meu amigo, meu parceiro aqui. Você é o cara. O que você precisa? Como é que eu vou montar esse time aqui para você fazer o gol? É assim, essa... Ele sabe porque eles trabalharam juntos. Esse é um lado interessante. Interessante que você trouxe, pode acontecer. Porque hoje Mas eu quero saber do outro lado. Precisa de alguém para fazer gol. Se o Gabigol continuar muito aquém do que se espera dele, essa amizade também não vai atrapalhar o Felipe Luiz para chegar e falar assim, ó, você tá jogando mal, você volta pro... Eu acho que pode melhorar. Tomara que não, né? Eu tô olhando o copo meio cheio. Você tá positivo. Meio Isso cheio. me preocupa muito. Não, porque o Flamengo precisava de uma sacudida. Às vezes tem que ser mais realista, não pode ser muito positivo. Meu amigo assumiu o poder. Mas isso não é no lugar do chefe que não gostava de mim. Isso não é ser positivista, não.
E isso é olhar e entender que o Gabigol com o Tite, em momento nenhum, teve feliz. Teve satisfeito, teve motivado, teve inspirado. Ontem foi mais um jogo desse. Posso fazer uma... Foi titular e não conseguiu praticamente tocar na bola. Fazer um desabafo rápido aqui. Pelo menos acabou Tocou na bola menos que o Rossi ontem, o Gabigol. Pelo menos acabou aquela bobagem. Jogou uma bola pra ele lá em Montevidéu pra ele fazer o gol, ele não fez. Ele chutou, mas o Aguirre estava lá em cima e bloqueou. Pelo menos acabou aquela bobagem de Gabigol, reserva do Arrascaeta, num time que precisa de centroavante, de gol, sabe? Acabou aquela bobagem. Não sabe se acabou, de repente Felipe Luiz pensa igual. De oráculo. Como é que você sabe que acabou? Eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai desenhar uma possibilidade tática de aproveitar a qualidade que o Gabigol tem. Olha, aí cabe a ele corresponder em campo. Se acontecer, ótimo pro torcedor do Flamengo, que quer ver o Gabigol de volta fazendo gols. Ótimo pro Gabigol. O Gabigol não E no momento decisivo. O Prats E é contra o Corinthians, o Rafael Prats, que é o time pivô do momento ruim dele no Flamengo. Desde o início do ano. Foi o Tite que obrigou ele a vestir camisa do Flamengo? Camisa do Corinthians? Não foi. Foi o Tite que obrigou? Não obrigou. Isso tudo que você está falando. Você está falando até agora do Gabriel. Às vezes não teve o carinho. O Tite é na segunda temporada. Às vezes não teve o carinho. Às vezes não tem muito carinho pro Gabriel. Ele ficou isolado, estava desolado, estava aqui, estava assado. Eu quero saber qual a participação do Tite nisso. E o quanto é do Tite e o quanto é do Gabriel. Isso é muito mais do Gabriel do que do Tite, ou não é? Agora que nós vamos ver. Eu acho que agora nós vamos ver. Eu também estou botando fé. É via de mão dupla. Você chega aqui, ó, você tem minha confiança, você é o cara em quem eu acredito, eu vou botar você para jogar, vou criar uma situação boa para você, aproveitar suas qualidades. Ou então você fala assim, peraí, fica aqui, reserva do Arrascaeta. É diferente. Aí o cara chega, vou contratar o Carlinhos para jogar quando não tiver o Pedro. Como é que você fica numa situação como essa? Você sendo ídolo da equipe, do clube, você tendo feito gols decisivos em Libertadores. Mas não tem lugar cativo. Você aqui é centroavante, mas pra mim não. Pra mim você vai jogar ali e vou botar aqui como na sua frente na fila o Carlinhos. É muito para desmotivar. Para não falar outra palavra. Eu conheço o Rafael cara estava Prats. desmotivado. Aparece tudo isso? Eu estou olhando para o semblante de Rafael Prats, o tático. Ele discorda totalmente de você. Não, ele pode discordar, essa é uma democracia. Mas eu quero ouvir o Prats. Eu acho que a chance do Gabi dar a volta por cima é agora, com o parceiro dele que vai entender ele e vai criar uma situação para ele voltar a ser o jogador decisivo que ele já foi. Mas também é a última, hein? Também não tem mais o que tentar. Eu vou perguntar para o professor. O professor está mais próximo do Eugênio. Eu perguntei para o Eugênio deu uma enrolada e fugiu. Não fugiu do quê? O que eu fugi? Por que com o Sampaoli e Vitor Pereira o Gabigol também não jogou? Jogou pouco? Ele teve alguns momentos, alguns lampejos. A questão física também pega. A gente sabe que fisicamente ele não está bem há muito tempo. E quem não está bem no físico tem que se superar no anímico. Acho que pode ajudar, acho que pode dar um pandan aí. Acabou essa história de reserva do Arrascaeta. Pandan é bonito, hein? Pode dar um pandan aí entre ele. O que é um pandan? É as coisas darem certo, as coisas rolarem. Como é que a gente botou aí? É dar match. Mas quantos anos tem o Gabigol? 26, 27? 26 para 27, né? Tá no auge. Eu acho que tá 27 para 28. 27? Menos na idade, a gente tem visto que ele não está. O auge de 28 anos. É o auge de um atleta, de um jogador de futebol. Isso nunca foi o problema dele. A idade. Jogar bola, o Gabigol sabe. Fazer gol, ele sabe. Sim. Então, por que não o torcedor do Flamengo, ou um comentarista como o Capitão América, acreditar... Resta saber se a diretoria do Flamengo acredita que é ele. Agora depende também da entra diretoria. o fator Não político. depende do Gabriel até agora, Eugênio. Não estou te ouvindo. Você falou o seguinte, depende do Tite, depende da motivação, depende do sistema tático, depende de quem chegou, depende da diretoria. E do Gabriel não depende de nada, isso? Nada? Vamos ver em campo a partir de quarta-feira. Tá bom. Você quer fazer uma aposta com o Prats? Não. Que o time vai jogar mais, considerando as características dele, eu não tenho dúvida. Porque com o Tite não havia isso. Vai jogar mais bola com o Felipe Luiz? Ele vai ser mais chamado para o jogo, vai se sentir mais importante no jogo. Acho que o Felipe Luiz vai... O Gabigol vai ser titular, então vocês já estão cravando? Bom, eu acho que sim. Ele com o Tite estava jogando. Agora, no fim. Ele jogou ontem, o Carlinhos ontem não podia jogar. Não podia jogar. Então, mas jogou o Gabigol. Mas ele entrou na Libertadores, no segundo tempo. Foi. Dos últimos, quantos minutos do Flamengo ele jogou seguidos? Vem jogando mal. A verdade é essa. Bom. É isso que eu estava esperando. Vou até esperar, vou até ouvir. Agora vou até ficar de braço cruzado para te ouvir, Eugênio. Vai lá. Já falei. Vem jogando mal dentro do contexto de um time
que não trabalha para ele, para as características dele. E aí ele fica desmotivado. Ele está claramente desmotivado. Ele não tem mais a vontade e a disposição que ele entrava nos jogos anteriores. É muito nítido. Ele não está jogando, ele não está feliz. E a pessoa que não está feliz não rende. Eu lembro muito bem do Joel Santana. Papai Joel. Vai, conta o caos. Papai Joel. Aí eu Sua gosto. prancheta. Eduardo de Menezes adora quando você conta causa. Inseparável. Grande Du Menezes, figura. Coletiva, né? Aí o Joel estava lá na coletiva. Antigamente o técnico falava todo dia, Prates. Que perigo, hein? Época boa, época boa. É boa mesmo. Acabava o treino, era rodinha, não tinha negócio de mesa, coletiva, rodinha ali na beira do campo. Verdade, era aquela resenha e tal. Outra abordagem, né? Vinha aquela primeira pergunta mais cascuda pro Joel, né? Aí ele já parava, pensava. Vem a segunda. Aí ele virava assim pro repórter e perguntava: meu filho, você tá amando? Mas tá amando na plenitude? Assim. Por que você faz essa pergunta pra mim? Tem isso? Não, o cara tem que estar feliz, o cara tem que estar amando. O Gabriel tá amando o Tite? Não tá. Na plenitude? Não tá, longe da plenitude. Agora, com o Felipe Luiz, ele pode estar mais feliz, alegre, sorridente. Tá bom. E aí isso muda o astral. Eu tô acreditando nisso. Tá bom. É a chance dele. Quem não está amando, quem está longe da plenitude, é o Fluminense. É verdade. Nossa. Tem razão. Você viu o gancho que o Eugênio O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes: 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez: 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes: 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez: 1981. Copa Mercosul. 1 vez: 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez: 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes: 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes: 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.